conseguindo, né, pôr em prática o nosso ato de compaixão aí para com vocês, observando, então, a gente está passando por uma terapia de disciplina coletiva, né? Principalmente eu me coloco muito aí nesse ponto, porque como a minha missão, meu dharma principal é falar, e assim, às vezes o momento, a inspiração para falar aparece numa situação em que vai comprometer outra. Então, disciplinar e armazenar essa inspiração para falar no momento apropriado, para mim está sendo uma experiência boa, né, de autocontrole, então é muito bom. Mas finalmente, olha só, nós conseguimos manter o ritmo a qual nós havíamos acordado, né, na nossa reunião da Seva, de fazer o programa, padronizar o programa das 6 às 7h15, né? Que seria aí os 15 minutos iniciais contextualização e tal. Então, a leitura, e a partir, né, das 6, então, e a partir das 6h15, né, 6h20 no máximo, nós começaríamos o nosso sadhana e concluiríamos no máximo às 7h20. E nós conseguimos, hoje, agora são 7 horas, pelo menos no meu telefone aqui, são 7 horas e 15 minutos. Então nós concluímos, na verdade, às 7 horas e 10 minutos. Isso significa que nós estamos dentro do padrão que nós estabelecemos. Hoje, por exemplo, tinham 27 pessoas na sala. Isso é devido ao fato de que essa segurança, né, de que a pessoa vai poder entrar e sair e conseguir fazer o que ela precisa, de repente pegar o ônibus, fazer alguma coisa, é uma facilidade que nós estamos produzindo aí, nos preocupando em cristalizar dentro da nossa comunidade, né, da Seva, da nossa sala dos mantras, para que a gente possa, eventualmente, depois que nós tivermos já amadurecidos nesse sadhana, nessa disciplina, nesse compasso, né, nessa rítmica, nós podemos, eventualmente, né, uma vez por semana, talvez, ou 2 vezes a princípio uma vez por semana, fazer a nossa sala dos mantras no Instagram. Pode ser até que a gente faça de uma forma extra, alguma coisa assim, vamos ver qual será o formato, mas porque aí no Instagram nós vamos poder alcançar um público maior e eventualmente a gente vai conseguir chegar até algumas almas que são um pouco mais resolutas na sua determinação de romper com o ciclo da ilusão, e com isso elas terão mais chances, não é, de completar o curso na série humana e absorver-se plenamente na decisão definitiva de transcender os repetidos nascimentos e mortes, que é, na verdade, a missão do universo, partindo do princípio criativo da mente de Deus. E aí, pronto, né, o sentido da vida humana fica, então, definitivamente completado, e o curso se dá assim dessa maneira. Mas a nossa missão é facilitar para que as outras almas consigam ter a oportunidade que nós temos. Nós temos, né, a oportunidade na mão. Certa vez, uma crítica que Jesus, né, costumava fazer às pessoas, eventualmente ele ficava bem furioso, não exatamente furioso, mas às vezes ele ficava furioso. Porque assim, é como uma mãe, né, quando lida com muitos filhos, e os filhos são letárgicos, dispostos de má vontade para entender a mensagem, então essa mãe, ou ela roda a baiana, ou ela se torna uma refém cativa de crianças tirânicas. Então uma mãe sabe que se ela não se apresentar como mãe, eventualmente ela se torna uma escrava. E Jesus era uma mãe, então de vez em quando ele fazia questão de demonstrar que ele estava na função de mãe. Então ele ficava bem, aborrecido com certos comportamentos. E em determinados momentos ele comentava que vocês que estão na porta do céu são semelhantes a mortos-vivos. Porque não entram, tampouco permitem que outros entrem. Então vocês estão interrompendo a entrada, a passagem. Por favor, ou decidam-se definitivamente a entrar, ou então libere o espaço para que outros que querem possam entrar. Então, isso era a orientação que ele dava, não é? Essa orientação ela tem a ver com o fato
de que aqueles que são conscientes do Supremo, aqueles que estão mais avançados, aqueles que já se purificaram, aqueles que estão concluindo, né, a tese final da vida, da evolução, que já entenderam que o propósito da vida humana não é ficar resolvendo apenas os problemas básicos, imediatos da vida, mas sim equacionar definitivamente o sentido, o propósito da vida humana, que é alcançar o Supremo, libertar-se por completo na transcendência. Aqueles que já conseguem entender essa realidade, já visualizam essa realidade definitiva, que é a proposta da criação do universo. Então esses são responsáveis pelos demais. Esses são aqueles que se tornam, ao menos na tese, amigos de Deus, né? Companheiros da missão do Supremo. Essa missão de resgatar as almas da ignorância, da letargia, da ilusão em que elas estão, acreditando serem os corpos e mantendo-se aprisionadas nesse campo de repetidos nascimentos e mortes, essa situação ela é transitória. E a função do universo é justamente lembrar a entidade viva, ou dar condições para que a entidade viva observe, devido à precariedade, à dissolução contínua, de que essa realidade não é permanente. E portanto, por não ser permanente, ela tem uma função específica, que é produzir um conhecimento impermanente. Então, aqueles que já entenderam essa função do princípio criador de Deus, eles se tornam coadjuvantes na missão do Senhor Supremo. O Senhor Supremo, a suprema personalidade de Deus, é o único ser que permanecerá eternamente no chamado mundo material, por incrível que pareça. Ele é o único ser que permanecerá eternamente dentro da simulação. Todas as outras almas sairão. Aquelas que já saíram, já saíram. Nós somos as que estamos no momento em que sairemos, inevitavelmente. E virão outras, depois de nós, que ocuparão as nossas posições atuais. Viverão as mesmas epopeias que nós estamos vivendo no momento. Porém, o Senhor Supremo esteve aqui no passado, junto com aquelas que já saíram, está aqui nesse momento junto conosco, as que estamos, e ainda estará aqui quando as outras chegarem. Portanto, ele é o único que permanece aqui, permanentemente e eternamente, acompanhando a alma e auxiliando na sua imensa jornada e a epopeia incrível que é a apoteose no despertar no reino de Deus, onde ela está destinada a viver eternamente a delícia de ser alma em estado de Ananda, bem-aventurança. Então, quando nós sabemos dessa função do universo, nós estamos em harmonia com a mente criativa de Deus, né? O motivo pelo qual, né, o universo foi criado. E quando a pessoa, a alma, sabendo dessa missão de Deus, aceita voluntariamente no seu coração participar, ou seja, auxiliá-lo, isso é o equivalente de ter compaixão de Deus, ter amor a Deus, ter compaixão dele. E auxiliá-lo na sua função de resgatar as almas, devido à ansiedade do coração de Deus, pelo fato de ser mãe e ser a mãe de todas as entidades vivas, é o ser mais ansioso, é o ser mais ocupado. Nenhum ser é mais ocupado ou mais ansioso que as mães, porque elas estão o tempo todo pensando em seus filhos. E assim é a Suprema Personalidade de Deus também. O mantra de hoje, o Sri Upanishad, informa que embora muitas unidades completas emanem do todo perfeito, ele permanece perfeito em si mesmo, né? E como a gente está retomando o Teorema dos Sonhos, eu acabei, né, assistindo alguns documentários de pessoas ateístas, né, ou ateus, falando sobre esse motivo, né, o que seria o motivo pelo qual Deus teria uma justificativa para criar o universo. E as justificativas que ele dão para negar essa justificativa, uma delas é que algumas escrituras no planeta, né, nesse planeta específico, afirmam que Deus estava assim relativamente entediado, não exatamente entediado, mas ele estava procurando alguma coisa para fazer,
e descobriu que poderia criar almas e criar mundos. Então ele criou mundos e depois colocou as almas ali para fazer um laboratório, uma experiência de evolução, alguma coisa assim. E essa explicação do sentido da criação do universo, ela dá, evidentemente, né, margem a que os ateus façam sobre essa afirmação um banquete de piadas e toda sorte de desgostos possíveis, que na verdade está fundamentado em razão, né? No fundo, assim, não no fundo, mas evidentemente os ateus estão cobertos de razão quando fazem a crítica ao motivo da criação de Deus. Só que eles fazem isso baseado, evidentemente, na explicação que eles ouvem de algumas escrituras. Porém, não é o caso dos Vedas, né? A nossa situação é muito diferente, então a crítica é completamente inválida para o posicionamento védico. E esse é um dos exercícios que nós vamos fazer lá no programa do Teorema dos Sonhos. Mas o que eu queria dizer é que o motivo da criação do Supremo, que é justamente o despertar das almas, devido ao fato da sua condição inexorável de ser um ser em estado de bem-aventurança, de ananda e de amor, portanto, expandindo-se ilimitadamente, temos o fato de que quando nós nos tornamos conscientes desse princípio amoroso, desse princípio consciente e inteligente de Deus, ao criar uma simulação, nós então podemos participar da sua missão, e com isso nós nos tornamos muito queridas, imprescindíveis para Deus, tá? É como, por exemplo, claro que nós não somos capazes de fazer a missão, mas nós somos capazes com Deus. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para concluir aqui a minha fala. Imagine que você é a mãe de uma criança, ou você é o pai de uma criança, e como pai você está trocando o pneu do seu carro, como mãe você está cozinhando no fogão. A sua filhinha querida aproxima-se de você e também quer te ajudar a cozinhar. Você sabe dos perigos, sabe das limitações, da incapacidade que ela tem de fazê-lo. Porém, ainda assim, você simula que ela está te ajudando. E isso inclui a sua filhinha querida na sua experiência de vida. Aumenta o amor dela por você e você também a treina para compreender as funções de Deus ou as funções do adulto. Então, o pai, ao ocupar a criança para trocar o pneu do carro, faz todo o esforço sozinho, mas ele faz questão de parecer ou de atribuir ao seu filhinho querido o sucesso da missão. Então, assim também é a suprema personalidade de Deus, que nós não somos capazes de realizar a missão dele. Porém, devido a seu amor, a nós é atribuída o sucesso da missão. Então, nós nos sentimos co-participantes da sua missão e sentimos, inclusive, a emoção do sucesso, por incrível que pareça. Parece que somos nós que fazemos. E essa sensação de realização, que nós fazemos alguma coisa importante para Deus, é um dos atributos consequentes do amor de Krishna. Então, eu convido vocês a compreenderem bem o que nós estamos fazendo aqui e compartilhem com outros, não é? Essa bem-aventurança. Não é necessário que você traga para a sala dos mantras, se você tem alguma restrição em relação a isso, ou sei lá, qualquer que seja a sua dificuldade, você pode fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Não precisa ser exatamente nesse horário da sala dos mantras, mas você pode ensinar um amigo ou uma amiga a aprender a entoar o Mahamantra, junto com ela, dar as primeiras orientações acerca do mantra. Tudo que você aprende aqui, você pode ensinar. E você pode assumir a sua posição de mestre, de orientador, aquele que ensina, aquele que liberta o ser. E com isso você vai então fortalecer a sua relação de amor, a sua relação de amizade com Deus. Krishna, ele diz aí na Bhagavad Gita, ele dá a seguinte afirmação. Teshan, não é? Como nós falamos aqui, Aham savasa prabhavo matsavan pravartante itimat tabajanteman bhudabhava samam bitaha, que iluminando-se a Bhudabhava, eles são iluminados, esses seres que sentem a sensação da iluminação, eles estão inclinados a compartilhar esses conhecimentos. E aqueles que, compreendendo o meu coração, me ajudam a espalhar esse evangelho, esse conhecimento, essa sabedoria suprema de amor ao Supremo para as outras entidades vivas, ou seja, para os outros devotos, essa pessoa me é muito querida ao coração
Eu não consigo reconhecer nenhuma outra que me seja mais querida e ela sempre será senhora de meu coração. E para essa pessoa, o serviço devocional puro e a morada de Deus é um fato irrevogável. Então, se você quer sentir a sensação de ser um habitante do reino de Deus, um habitante dos céus, sentir a emoção de ser ligada à fonte, religar-se finalmente à fonte, absorva-se na missão do Supremo. Participe do projeto de emancipação e de despertar das almas e você vai então acelerar o seu processo de emancipação. Essa é uma ciência que se aprende ensinando. E esse é um alimento que você alimenta-se alimentando o outro, tá? O processo torna-se então coletivo. E com isso nós superamos o nosso egoísmo, o nosso ateísmo, o nosso comodismo, a nossa letargia, sacrificamos as nossas ignorâncias em função do bem-estar da humanidade. Isso é, em suma, compaixão. E isso significa humanizar-se. E humanizar-se é o conteúdo do curso da série humana. Muito bem, então eu vou ficar por aqui agora. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.